orientamos o candidato Bruno Permínio. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, virtualmente, mas ainda assim uma presença. Antes de começar os trabalhos em si, eu gostaria de agradecer imensamente aos professores Diego e Francisco Gaudêncio pela participação remota, mas ainda assim muito significativa, para avaliar o nosso candidato do programa de mestrado profissional em engenharia industrial. Eu agradeço de coração a participação de vocês, a possibilidade de contribuir já de antemão a esse trabalho. E eu gostaria de explicar também que tanto eu quanto o professor Ângelo vamos dividir nessa banca, né? Nós dois somamos um voto, digamos assim, né? E eu gostaria de passar a palavra para o professor Ângelo antes de a gente começar a apresentação em si. Por favor, professor Ângelo. Bom dia a todos. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu apareço. Ok, aí, então dar um bom dia e reiterar as palavras do Márcio aí na nossa parceria na orientação do Bruno nesse trabalho. Agradecer aos colegas pela disponibilidade em fazer em aceitar o convite e também a disponibilidade em ler o trabalho, tanto o Diego, a gente tem uma grande relação, e o Gaudêncio também, que é colega de trabalho. Então, o Bruno fez aí um estudo de uma solução de um problema. Então, ele vai fazer aí as apresentações. Mais uma vez, agradecer também a presença de todos que estão aí assistindo e acompanhando. É isso. Valeu, Márcio. Ok, professor. Deixa eu ligar também a minha câmera aqui só para dar um alô, né? Essa coisa de necessidade de a gente, ainda assim, à distância, né? Manter esse trabalho, avaliar esse trabalho. Infelizmente, devido à situação lamentável que passa o país, de uma pandemia muito séria, muito grave, né? Mas ainda assim, no dia de hoje estamos aqui reunidos para avaliar o trabalho já de bastante tempo do nosso candidato, Bruno, que tem a grande particularidade de fazer um trabalho acadêmico no mestrado, ao mesmo tempo que trabalha, né, na iniciativa privada. Então, eu vou passar então a palavra ao candidato, se os membros da banca concordarem. Está todo mundo ouvindo? Eu escuto bem, Márcio. Sim, está ótimo aqui. Agradeço o convite. Está tudo perfeito aqui. Pois é. Podemos então começar, Bruno? Sim, podemos sim. Tá. Você está estimando sua apresentação em quanto tempo? 30, 40 minutos? Entre 30 e 35 minutos. Pois não. Então, eu passo a palavra então ao candidato Bruno para ele fazer a revolução dele e depois a gente retoma, junto com a banca, a sua avaliação. Então, Bruno, praticamente em cima da hora, 9h30 da manhã, então, vamos começar no horário. Sua defesa. Boa sorte para você. Ok, obrigado, professor Márcio. Bom dia a todos. Eu me chamo Bruno Permínio e hoje vou apresentar a defesa do meu trabalho, né, o trabalho dissertativo, o controle estatístico do processo, o controle estatístico multivariado aplicado à indústria de alimentos, que foi orientado pelo professor Dr. Ângelo Santana e pelo professor Dr. Márcio Nascimento, que se apresentaram agora há pouco. Durante a apresentação, vão haver algumas frases de um grande estudioso também na área de estatística aplicada à indústria, que é o Deming,
Então, só mesmo num momento de descontração e poder interagir um pouco mais, algumas frases aí motivadoras desse grande autor. Bom, o objetivo do trabalho, ele foi de implementar o controle estatístico de processos, mais especificamente o multivariado, para o monitoramento da fabricação de biscoitos. Dentro dos objetivos específicos, a gente tem realizar o estudo de diagnóstico de falhas do processo de fabricação de biscoitos em uma indústria alimentícia de grande porte. Mais para frente, a gente vai falar um pouquinho das particularidades de ser esse tipo de indústria. Desenvolver um estudo para pontos de coleta de dados do processo e analisar o monitoramento dos gráficos de controle univariados e multivariados. Dentro dos motivadores para a execução desse trabalho, principalmente por se tratar de uma indústria, a redução de custos, a partir da redução de perdas, um dos principais benefícios, tendo a aplicação do controle estatístico de processo. A partir do momento que se reduz custos, existe um ganho de competitividade, a empresa passa a conseguir produzir um maior volume, a atender a maiores mercados, simplesmente reduzindo as perdas do processo. E também uma das motivações é a aplicação técnica do trabalho dentro das cartas de controle univariadas e multivariadas. Então, aí uma imagem do Stewart, né, o desenvolvedor das cartas univariadas de Stewart, que habilitou outros estudos, né, baseados também nessa parte de controle estatístico. Também existe a questão de comparação, né? Existem indicadores do processo, onde o principal indicador avaliado industrialmente é o OEE, onde 77,26% era a produção efetiva da linha de produção que foi trabalhada neste estudo, onde 11,9% eram perdas de disponibilidade, 10,37% perdas de qualidade, 0,49% perdas de performance, e ainda uma perda que não entra para cálculo do OEE, mas é uma perda do processo, que é a perda de material de embalagem, que a gente vai ver mais para frente como funcionam as embalagens também do produto, no valor de 8,94%. E aí existem benchmarks para serem atingidos. Benchmarks podem ser internos, podem ser externos, mas são indicadores globalmente conhecidos, e para esse tipo de linha de produção, o benchmarking era de 85% de OEE, 8,5% de perda de disponibilidade ou menor, 6% de perda de qualidade e menos de 0,5% em perda de performance. E material de embalagem com perdas menores de 3%. Antes de passar para a revisão, uma breve história sobre a indústria de biscoitos, né? Nem todo mundo teve a oportunidade de conhecer. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante quase 7 anos na indústria de biscoitos, e é uma indústria fascinante e tem uma história muito bonita também, como uma indústria nacional. A indústria de biscoitos ela é mais do que centenária no Brasil. No estudo de Neri de 2020, na sua tese de doutorado, ele evidenciou que a Fábrica Imperial de Biscoitos, do ano de 1888, foi a primeira fábrica a se estabelecer no Brasil, por um português. Em seguida, a fábrica da Leal Santos, de biscoitos e conservas, lá no Rio Grande do Sul, e uma padaria que depois veio a se tornar uma fábrica de biscoitos, muito famosa aqui no Nordeste, fundada em 1875, também na época por portugueses. A padaria se tornou uma fábrica de biscoitos que hoje é muito conhecida pela marca Pilar, né, aqui no Nordeste. E aí, na imagem, uma propaganda, né, da época, de 1912, do Almanaque Literário Pernambucano, bem diferente das propagandas que a gente vê atualmente, né, e mostrando a evolução também da indústria nesse aspecto. Como metodologia para o trabalho, segundo Silva e Menezes, 2015, esse é um trabalho aplicado, quantitativo, exploratório e estudo de caso, onde primeiramente nós definimos o objetivo,
Em seguida, passamos para a revisão da literatura, buscando a verificar a relevância do trabalho. Em seguida, realizamos os levantamentos de dados, onde foi verificadas as especificações de processo, quais equipamentos iriam fazer as medições, quais eram os procedimentos existentes para a fabricação. Em seguida, aplicamos as cartas de controle. Com os resultados das cartas de controle, treinamos a operação, tanto na aplicação da carta como na tomada de decisão. Analisamos os resultados após a operação ter o domínio do processo. Foram verificadas as perdas de qualidade nesse momento. E, logo isso, concluímos. O tratamento de dados ele foi realizado pelo software Action Start do portal Action. Ele é um suplemento do Excel, é todo programado em R, e a empresa, né, Portal Action, ele consegue integrar isso ao Excel, dando uma interface mais amigável, mais fácil de utilizar, com algumas limitações, mas totalmente interessante para uma aplicação industrial, e a gente combinou também com o software Minitab, que possui mais recursos de estatística, e em complemento também para fazer alguns tratamentos de dados, os quais não seriam possíveis somente pelo Portal Action. Bom, trazendo agora a revisão da literatura, falando do processo de fabricação de biscoitos. A gente vai ver um fluxograma da fabricação, para que todo mundo entenda como se deu o trabalho. Também vou apresentar alguns vídeos, para que quem não teve a oportunidade de entrar na fábrica, né, aproveitando a tecnologia para se aproximar um pouco mais desse tipo de indústria. Na primeira etapa são a separação dos ingredientes. Alguns ingredientes são separados manualmente, outros automaticamente. Em seguida, é realizada a homogeneização, então todos esses ingredientes separados são misturados. A partir daí já tem algumas interferências de que ingrediente se coloca primeiro, né? Vocês podem ir comparando muito a como a gente está cozinhando em casa, fazendo, por exemplo, um bolo, ou até mesmo uma própria massa de biscoitos. Em seguida é colocada a massa no molde, essa etapa é chamada de formação. Alguns biscoitos levam farofa, e nessa etapa é feita a adição da farofa para que ela fique dentro da massa. Em seguida, na etapa 4, um banho, né, que é também chamado de washover, um banho de leite, um banho de açúcar, banho de sal, para que em seguida o biscoito vá para a etapa de assamento, onde esse banho vai dar características de coloração, de sabor, que são bem-vindas ao produto. Após o assamento, é feito um resfriamento natural. A necessidade de resfriamento natural é devido à perda de umidade ainda após a etapa do forno. Então, a retirada dessa umidade deve ser gradativa, para que os poros do produto sejam respeitados. Em seguida, a aplicação do recheio para produtos que levam recheio. Então, ele, numa temperatura já mais baixa, recebe o recheio. Em seguida, um resfriamento forçado. Em alguns casos de recheio, resfriamento natural. Nessa etapa, o objetivo é a mudança de fase do recheio, que tem uma aplicação líquida, e é necessário que para embalar ele já esteja no seu estado sólido, que é o estado que a gente encontra quando compra esse tipo de produto no mercado. Após isso, o empacotamento e, por último, o armazenamento. Bom, aqui alguns vídeos que eu separei, são vídeos de minha autoria, e enquanto o vídeo vai passando, eu vou explicando cada etapa do processo. Nesse primeiro vídeo, é possível ver a massa do produto. Nessa massa ela está bem mais mole, pegajosa. Então, cada tipo de biscoito, seja maisena, cracker, biscoito recheado, moldado, rosquinhas, eles vão ter um tipo de massa específico. Nessa em questão é uma massa diferente, era um produto rico em fibras, então ela vai ser um pouco diferente da consistência que a gente vê numa massa, e também, devido a essas características, uma maquinabilidade
bem mais difícil de ser trabalhada. Em seguida, essa massa, ao ser transportada, ela é levada para um molde. O molde tem o formato que é desejado ao produto, então ele vai ganhar essas características e a manutenção de diâmetro, largura, espessura, baseado também nas características desse molde. Como vocês podem ver, o vídeo está em câmera lenta, a velocidade da linha de produção é muito rápida, são produzidos mais de 7.000 biscoitos por minuto nessa linha de produção, e a necessidade do controle do processo para que todos esses biscoitos possuam características parecidas de tal forma que não interfiram no processo. E por último, após a saída do molde, eles são deslocados para a esteira de assamento, essa esteira metálica que aparece na imagem. O biscoito da imagem é um biscoito do tipo cookies, tem gotas de chocolate, e ele é transportado para o assamento no forno a uma temperatura aí, geralmente superior a 200 graus, depende muito do tipo de produto que está na linha de produção. Após a saída do forno, é um produto que possui já características definidas, peso assado, largura, comprimento e espessura. No vídeo em questão já apresenta uma das perdas do processo, que é eles se desorganizarem. A importância de manter o processo organizado é que existem distância entre guias, esteiras, e isso precisa ser respeitado. Então, produtos que oscilam muito de largura, espessura, comprimento, eles vêm a gerar perdas. Nesse vídeo era um teste, e mudanças de tamanho, um biscoito esbarra no outro, eles acabam não seguindo o fluxo corretamente. Desculpe. Dentro do processo alguns biscoitos vão levar recheio, e aí a importância deles manterem a posição. Nesse vídeo que está passando agora, eles estão sendo deslocados para receberem o recheio, então eles têm uma posição X e Y a ser respeitada para que o recheio seja dosado justamente no centro do produto. Então existe um sequenciamento, alterações de espessura, largura e comprimento nesse ponto costumam interferir, e no início do vídeo até o operador faz a remoção de alguns produtos que não estão conformes, para que eles não continuem no processo e acabem sendo embalados equivocadamente. Na imagem ainda dá para ver alguns cabeçotes que estão fazendo a aplicação líquida do recheio, e em seguida a velocidade normal de deslocamento. Aqui nesse momento que ele faz a retirada de alguns produtos aqui no canto. Após isso, o biscoito ele é deslocado para a máquina de embalagem, onde é feita uma porção, e novamente eu reforço a importância da largura, espessura e comprimento, porque geralmente vão 20, 30 biscoitos na embalagem, e uma oscilação de 1 milímetro, que pode parecer pouco para a gente, ao se juntar 10 biscoitos, a gente está falando de 10 milímetros, e consequentemente uma máquina de embalagem não conseguiria receber esse tipo de produto. Então o tamanho, as características dimensionais, elas precisam ser totalmente respeitadas para uma boa performance de uma linha de produção. E como foi possível ver na motivação do trabalho, a linha tinha oportunidades para as perdas de qualidade. Essa máquina ela tem um ciclo mecânico eletrônico, onde o acionamento é tudo feito em passos. Então cada etapa exige uma especificidade da máquina, e o biscoito ele é envolvido no material de embalagem, geralmente PP, né, ou PE, e a temperatura é responsável por fazer a selagem desse produto. No final, aí ele sendo pressionado, porque por pressão e temperatura o filme plástico ele solde, e aí mantém as características do produto que vai para a gôndola. É muito importante essa etapa,
pois a indústria de alimentos necessita de produtos que tenham durabilidade e consigam permanecer com características palatáveis até o consumo do cliente. Alguns biscoitos costumam passar até 1 ano na prateleira, a depender do tipo de fabricação e do tipo de embalagem. Esse último vídeo é para o caso de biscoitos que tenham embalagem secundária. Então, além da primeira embalagem, que é aquela que está em contato com o produto, alguns biscoitos recebem uma segunda embalagem. Para quem conhece um pouco de biscoitos, o que está passando aí no vídeo é um biscoito do tipo creme cracker. Bom, ainda dentro da revisão, alguns trabalhos relevantes a citar, como o trabalho de Parra e colaboradores, que buscaram a adição de um subproduto rico em fibras, advindos da produção do suco de maçã, utilizar esse subproduto na fabricação de massas de biscoitos. Esse tipo de trabalho ele se torna relevante a partir do momento que a indústria de biscoitos entra em xeque como uma indústria sustentável em termos de saúde para o cliente. Então, muitos trabalhos estão sendo realizados para que os biscoitos eles ganhem atributos funcionais, rico em proteínas, rico em fibras, e automaticamente esse tipo de adição interfere na massa do produto, na consistência dele e todas as características de maquinabilidade necessárias para um processo de manufatura. O trabalho de Absora e colaboradores também, a adição de um ingrediente rico em fibras e os efeitos dessas adições na qualidade do produto, seja textura, seja tamanho, seja sabor. Então, isso tudo interfere e existe uma preocupação da manutenção dessa qualidade por parte das empresas. Na área de processos, Albertsen e colaboradores sinalizaram o aumento das exigências dos clientes por produtos inovadores e maior valor nutricional. Então, a partir do momento que a gente acrescenta esses ingredientes de maior valor nutricional e altera características de qualidade, parâmetros de processo, se faz necessário um estudo de como essas variações ocorrem ou por que elas ocorrem, que é um dos objetivos desse trabalho. E Hong e colaboradores também estudaram se matérias-primas que permitiam manter a rentabilidade, tempo de prateleira, maquinabilidades, que são pré-requisitos dentro da indústria de alimentos, principalmente como citado, tempo de prateleira. Eu posso acrescentar um ingrediente que encurta o tempo de prateleira de um produto e pode acabar inviabilizando a produção deste produto no mercado. Na área de controle estatístico, De Vries e Renault, eles utilizaram o controle estatístico de processo e verificaram a diminuição de variabilidade do processo que eles estudaram. Agnar Ishinka e Variati Vatatu, eles, nos anos de 2016 e 2014, respectivamente, eles utilizaram o controle estatístico de processo e recomendaram esse tipo de controle para diagnosticar e melhorar processos que possuem um número grande de características de qualidade, como é o próprio processo de fabricação de biscoitos. Eu citei alguns dos parâmetros, mas mais para frente a gente vai ver parâmetros que não foram considerados dentro desse trabalho e o número grande de características que precisam ser monitoradas para um melhor controle de qualidade. Dentro dos gráficos de controle, Aslan e colaboradores verificaram que as ferramentas do CEP, dentre elas o gráfico de controle, era o mais utilizado. Então, a importância de se manter estudos na área de gráficos de controle. E Pérez e colaboradores em 2020 aplicaram gráficos de controle em uma fábrica de chocolates em 2 fases, onde na primeira ele determinou os limites de controle e na segunda realizou investigações sempre que os produtos atingiam os gatilhos relacionados às cartas de controle. Então, ajudando assim a compreender melhor o processo e os tipos de variação. Na área de gráficos de controle multivariados, os trabalhos vão ficando mais detalhados e também o nível de publicação vai diminuindo conforme a gente vai especificando. Então, Valvertson e colaboradores em 2018 aplicaram gráficos multivariados para testar
a qualidade do azeite de oliva. Não foram encontrados trabalhos que aplicassem em biscoito especificamente, também trazendo a relevância do trabalho que está sendo apresentado hoje. E Celano e colaboradores em 2014 compararam gráficos multivariados do tipo T2 de duas variáveis com os gráficos de Stewart aplicados à razão de ambas essas duas variáveis, e no trabalho a melhor performance foi dos gráficos da razão. Também existem esses gráficos que parecem univariados, mas na verdade por trás existem mais de uma variável, e nesse trabalho existem algumas limitações como esse, até duas variáveis, e o multivariado pode ser aplicado a quantas a gente entender que é importante para o processo. Na parte de análise do processo de fabricação, esse é o fluxograma detalhado do que está sendo apresentado. Então, dentro da área de homogeneização e mistura, né, que é a preparação da massa, foi destacada a temperatura da massa como uma variável relevante para esse trabalho. A formação e a aplicação de farofa foi o molde de operação. Em seguida, após o banho, o peso cru foi a variável estudada. E na área de assamento, peso assado, comprimento, largura e espessura como áreas estudadas. E nesse ponto existe uma variável relevante, que é a temperatura, porém, durante o trabalho, ela não apresentou oscilações e por isso foi retirada. Ela com certeza oscilou, porém, os equipamentos de medição industriais não contavam com esse nível de detalhamento, e aí por isso não foi possível uma conclusão satisfatória desse tipo de variável, e nesse ponto a gente retirou da análise, sabendo que mantivemos os mesmos padrões dos estudos em todos os ensaios de coleta. Na análise do processo de fabricação, a gente seguiu também um fluxo de aprendizado, né, e de aplicação, onde foi definido o problema, né, as variações de qualidade. Em seguida, foram definidas as áreas e as variáveis relacionadas, como foi apresentado no fluxograma. A definição da coleta de dados, se ela era de fácil entendimento pelo time operacional. Não adianta uma coleta que não venha a ser aplicada de forma satisfatória. Então, a princípio, a gente iniciou os trabalhos com coletas grandes que permitiam interpretações muito boas, mas não eram viáveis de serem coletadas pela operação. Então, a gente também ponderou em relação ao tipo de coleta que seria utilizado. A análise dos custos, do custo e benefício da coleta. Então, uma coleta pequena que não me desse uma boa interpretação do processo não atenderia. Tampouco uma coleta que fosse mais fácil para o operador, mas que não trouxesse interpretações que ajudassem o operador a tomar decisão. Em seguida, analisamos os resultados obtidos. Esses resultados obtidos foram compilados em cartas de controle univariadas. A análise dos resultados obtidos dessas cartas serviram de alimentação para as cartas de controle multivariadas, e aí a verificação da viabilidade, se as cartas multivariadas elas tinham aplicação para o estudo e para a fábrica. E aí, em seguida, a definição da nova rotina de trabalho, gerando treinamentos para os operadores e analistas da fábrica. Essa é uma imagem da linha de produção. Ela está no sentido de deslocamento, esse sentido do laser, então o sentido da esquerda para a direita para quem olha a imagem. Ela é uma linha considerada larga, então é mais de 1,5 m, são 1,52 metros de tamanho de linha de produção. É importante destacar que o operador trabalha desse lado, que é o lado direito, onde estão os comandos das máquinas, velocidade, alterações de temperatura, botões de emergência, entre outros acionamentos. E a partir do momento que ele trabalha deste lado, ele passa a conhecer mais o produto que se desloca próximo ao seu ambiente de trabalho. Então, produtos que estão passando no meio ou produtos que estão no lado oposto acabam não sendo tão evidenciados quanto esses daqui.
e isso foi um motivador também do nosso trabalho. As balanças de precisão, as balanças analíticas, paquímetros digitais que auxiliassem os operadores a uma melhor interpretação. E como se trata de um biscoito redondo, é importante destacar que a medida no sentido da produção, que é essa medida B, ela recebe o comprimento, ela é o comprimento do produto, e a medida perpendicular ao sentido de produção é tido como largura. É importante saber esse detalhe para que a gente não pegue um produto e ache que está tendo uma mudança de largura, quando na verdade é uma mudança de comprimento. E a espessura é a distância, né, da base frente ao topo do produto. Aqui o detalhamento dos pontos de coleta, o ponto de coleta operacional, o ponto de coleta no meio e o ponto de coleta não operacional. Como eu falei, por se tratar de uma linha de grande largura, é possível encontrar variações, e a gente analisou se essas variações elas eram satisfatórias ou não, ou acabavam conflitando, né, dentro do processo. Bom, esse é o resultado para o molde A, onde em destaque aí, eu coloquei os resultados do ponto de coleta meio, onde eles foram sempre inferiores aos demais pontos de coleta. Então, o operador que faz a orientação dele para pegar produtos mais próximos ao seu ponto de trabalho, ele vai ter uma interpretação, e produtos que estão passando no meio acabam sendo interpretados da mesma forma, e na verdade eles são produtos diferentes, como foi diagnosticado pela análise de variância do processo, em que o produto que passa no meio, nas variáveis de peso cru, peso assado e largura, foram consideravelmente diferentes dos pontos de coleta, e para comprimento, ele até tinha uma variação parecida, pode-se dizer que dentro do intervalo de confiança os valores não possuem diferenças significativas, porém, quando comparado ao meio e ao lado não operacional, as diferenças já passam a ser significativas. É importante esse tipo de análise, pois medidas inferiores impactam mais o processo do que medidas superiores. Então, se eu estou me baseando nesse cenário, olhando só os produtos que estão no lado operacional e os produtos do meio estão consideravelmente diferentes, eu posso gerar perdas para o processo, perdas significativas, que o contrário não aconteceria. Por exemplo, se o meio apresentasse uma diferença significativa, porém acima do que está sendo analisado no lado operacional. Feito isso, foi alterado o ponto de coleta para a etapa do meio, verificando que os pontos para o operador fariam mais sentido verificar os produtos que estavam passando no meio. Para o mod B, importante, o mod, como eu falei, é o desenho do produto. O mod B, ele não apresentou essas mesmas variações. Apesar de estar um pouco abaixo, não é possível determinar significativamente a diferença entre os pontos de coleta. Então, para o mod B, uma interpretação de que os pontos de coleta eles apresentam variações satisfatórias entre si, de tal forma que a gente não consegue determinar que existe diferença significativa, e também sinalizando um possível desgaste, né, acentuando essa diferença entre lado operacional e meio que acontece no produto. Também aplicamos o teste de normalidade, onde o molde B para peso cru e peso assado não apresentou aderência à normalidade. Já para o molde A, a gente tem aí o lado operacional tendendo à normalidade, e um ponto a verificar que é justamente o ponto de coleta onde o operador ele tem mais acesso e apresentando uma variação aleatória.
comprimento, largura e espessura, que são variáveis que já vêm do molde, eles apresentaram comportamento aderente à normalidade, sofrendo variações aleatórias e tendenciando à média, né? Como foi possível verificar no teste de normalidade. O ponto de atenção seria no molde A para a espessura, onde pode estar sofrendo a interferência de outras variáveis. Como eu falei, existe uma interferência de receita, de temperaturas que não necessariamente foram enquadradas nesse estudo. Bom, dentro dos gráficos de controle, a gente realizou tanto a aplicação dos gráficos de controle univariados, como os testes de correlação. Então, trazendo os pontos tanto operacional, meio como não operacional, aqui o exemplo é o peso cru, foram realizadas as cartas de controle para todas as variáveis e em todos os pontos de coleta, e também feita o teste de correlação entre cada uma delas. O importante notar, enquanto que eu, operador, faço uma medição aqui na etapa 1 e verifico que ele está fora dos limites de controle, eu posso tomar uma decisão de alterar o meu processo e no meio o meu produto não se encontra fora dos limites de controle. Então, reforçando aí dentro do molde A uma diferença significativa entre as variáveis e impedindo uma boa tomada de decisão por parte do operador, que iria fazer uma correção aqui e automaticamente iria puxar um outro ponto de coleta, como é visto aqui na amostra número 14, em que eu tenho um ponto fora de controle para o meio e não foi evidenciado nos demais gráficos essa diferença significativa entre os gráficos de controle, apesar de apresentarem uma leve correlação, como visto aqui, entre meio e lado operacional, e o não operacional e o lado operacional, porém o meio não apresentou correlação significativa com o peso cru no lado não operacional. Então essas diferenças acabam interferindo na interpretação do processo e não ajudando o operador a realizar uma boa tomada de decisão. Para o molde B, já é possível verificar uma correlação interessante de ser analisada, porque no meio ocorreu um desvio, um ponto fora de controle, que não foi evidenciado nos dois outros gráficos, e que a gente já tinha o conhecimento de que a análise de variância permitia dizer que não é possível ter uma grande, não existe uma diferença significativa entre as médias, e esse ponto pode se enquadrar no erro do tipo 1, onde ele é considerado fora de controle, mas na verdade está dentro dos limites de controle. E a correlação desse gráfico foi significativa porque a partir do momento que eu tenho deslocamentos de um ponto de coleta, eles foram repetidos. Então, um deslocamento no positivo no lado operacional gerou deslocamento positivos no meio e positivos no não operacional. E o teste de correlação confirmou isso, apresentando correlação significativa entre todos os pontos de coleta, e isso para o molde B. E trazendo agora a visão dos gráficos multivariados, onde eu tenho um conjunto de gráficos, né, nesse caso aplicados à etapa de assamento. Então eu tenho 4 variáveis: peso assado, espessura, comprimento e largura, todos para o lado operacional, que é o ponto mais próximo ao operador, e ele teria que analisar quatro gráficos, verificar se um deles saiu fora, sabendo que existe uma correlação entre cada um deles. Ele teria que analisar isso tudo de uma vez, e talvez o conhecimento do operador não fosse satisfatório para uma boa interpretação. Então, por isso foram desenvolvidas as cartas de controle multivariadas, que de uma maneira fácil permitissem que o operador recebesse todas as informações numa única análise, que aí é o que acontece no gráfico apresentado. Então, eu substituo 4 gráficos por um único gráfico e verifico a oportunidade da mudança de parâmetro do processo, de alguma variável, de ajustar o meu controle
devido a essa mudança, né, alteração especial acontecendo no processo de fabricação. Esse ponto fora de controle, ele foi diagnosticado pela carta multivariada como um deslocamento da espessura e da largura. Então, automaticamente o operador ele iria verificar esses dois únicos pontos. Então, eu não estou olhando mais 4 gráficos, eu estou simplificando, estou olhando 2 gráficos para verificar se o meu processo necessita de uma alteração e também de uma investigação das possíveis causas. Quando a gente vai verificar os gráficos univariados, a gente percebe que nenhum deles oscilou para fora dos limites de controle, possibilitando um erro do tipo 2, onde eu tenho a variável dentro dos limites de controle, mas na verdade elas estariam fora dos limites de controle. Só que o operador ele acaba sendo influenciado por isso, e eu tenho um deslocamento positivo da largura e negativo da espessura, que combinados podem produzir um desvio, uma alteração significativa no gráfico multivariado, aumentando aí o nível de alertas e até impossibilitando o operador de um bom controle do processo. Agora, como exemplo, o molde B, também no lado operacional, que apresentou 5 pontos fora de controle, e quando, pegando aí de exemplo o ponto 3, algo similar ao que aconteceu no processo do molde A, em que todos os pontos permaneceram dentro dos limites de controle, mas no gráfico multivariado eles foram acusados como fora de controle, gerando assim alertas que venham a levar o operador à tomada de decisão, onde não ocorreu variações significativas em nenhum das variáveis que foram dadas como fora dos limites de controle. Então, esses foram os resultados, exemplos, foram aplicados gráficos multivariados em todos os pontos de coleta, mas para que a audiência não necessitasse verificar cada um dos pontos, estou trazendo exemplos da conclusão que foi tomada. Falando agora um pouquinho das conclusões do trabalho, o trabalho apresentou diferenças significativas entre os pontos de coleta e a existência de um conjunto de dados não aderentes à normalidade. Então, a normalidade ela é importante para que seja perceptível mudanças significativas. Então, quando eu não tenho a normalidade, eu acabo tendo que encontrar um novo modelo de comportamento do processo, dificultando a percepção de variações especiais. Não foi encontrada uma relação satisfatória entre os gráficos univariados e multivariados. Então, essa diferença não permite que o operador, de uma maneira fácil, consiga usufruir melhor dos gráficos multivariados, visto que gerou muitos alertas para pontos que estavam dentro dos limites de controle, justamente devido a uma correlação muito grande de dados e as variações entre eles combinadas surtirem um efeito não positivo no gráfico multivariado. E o melhor controle de processos, essa interpretação dos pontos de coleta, de como variava cada um das variáveis, das características de qualidade, rendeu uma economia anual aí de R$281 mil, devido à redução daquela perda de qualidade que foi apresentada como motivadora do trabalho. Para trabalhos futuros, a gente recomenda uma normalização do processo de fabricação, entendendo como acontecem esses desvios ou por que, se é um desgaste mesmo do molde, se as variáveis que não foram compreendidas no trabalho têm que complementar e aí acabam interferindo significativamente no processo. Também a aplicação do Design of Experiments, o DOE, para entendimento da correlação. A gente viu aí alguns pontos que não estavam correlacionados e qual o impacto de determinada variável na saída do processo, e também a avaliação do desgaste dos postiços,
a empresa onde foi aplicado o estudo, ela mesma fabrica os moldes, então é importante que esse conhecimento seja do domínio da indústria para avaliar o desgaste que, devido às diferenças entre molde A e molde B, dentro de um mesmo parâmetro, dentro dos mesmos parâmetros de processo, acabarem interferindo significativamente. Aqui algumas referências do trabalho utilizadas na apresentação, foram outras que estão no trabalho, no texto dissertativo, e aqui eu trouxe algumas principais para trazer a realidade, né, do trabalho, a grande motivação por trás dele. Tá? E agradeço a oportunidade e fico aí aberto a perguntas, questionamentos também sobre o processo. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Vou colocar aqui, né? Obrigado, Bruno. Só para ordenar, eu vou passar a palavra para o professor Ângelo, para ele dar continuidade ao procedimento, mas só explicando para o público, tem muita gente na sala agora, entre parentes, ou o Bruno tem muito parente, né, graças a Deus, né, Bruno? Ou os colegas, os amigos, as pessoas que estão prestando homenagem. Eu agradeço a presença de todos vocês, mas gostaria de explicar que, para quem não está acostumado, a banca agora vai começar a fazer a arguição ao candidato. Eu pediria que todos vocês não se manifestassem ainda. Vai haver um momento, depois da arguição da banca, se alguém preferir, desejar, tá bom? Até porque a audiência é pública, né? A gente está dentro de uma universidade pública. Eu agora percebi que a coordenadora do programa está presente, a professora Elane, queria agradecer também a participação dela. E já de antemão agradecer ao nosso colega Hugo, que está administrando toda essa conversa, né? E então, por favor, mantenham os vídeos desligados, só a banca, os áudios também, e depois da banca a gente pode abrir um momento se alguém quiser se manifestar, tá bom? Basicamente é isso. Agora eu vou passar para o professor Ângelo para ele começar a arguição, indicando quem começa primeiro, tá bom? E a gente vamos aguardar então a manifestação da banca que leu o trabalho do Bruno. Muito obrigado. Ângelo, fica à vontade. Obrigado, Márcio. Então, dando continuidade, como já eu costumo, queria agradecer novamente aos colegas que participaram e a disponibilidade na leitura para participar da banca. Então, vou começar pelo membro externo, que é o Diego Fetterman, professor da Federal de Santa Catarina, também professor do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção. Então, Bruno, o Diego, você tem aí o tempo que você precisar. Depois, então, eu passo para o nosso membro interno, que é o professor Francisco Gaudêncio, nosso programa do PEI. Então, Diego, são suas considerações. Deixa eu carregar aqui. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande. Obrigado pelo convite, Bruno, professor Ângelo, professor Márcio. Tá? É uma satisfação muito grande ver o trabalho de vocês. Que foi feito, enfim, trabalho realizado por ti, Bruno, mas também com orientação do professor Ângelo e professor Márcio. Eu primeiramente, assim, ó, é uma satisfação ler um trabalho desses, e o que eu vou te comentar, eu faço parte de um programa de pós-graduação em Engenharia de Produção que ele existe desde, eu acho, é o segundo do Brasil, é 1967. E atualmente, por mais que você cite, por exemplo, o professor Palladini, que está aqui no nosso programa, ninguém trabalha com essa temática quantitativa de engenharia de qualidade. Com a saída do professor Bob Simon Hill,
essa temática de gráficos de controle, controle quantitativo de qualidade, otimização da qualidade, é uma temática que desapareceu do programa de pós-graduação de engenharia de produção da engenharia de Santa Catarina aqui, que tem uma tradição bem grande. Eu acho que eu não sei se a USP ou o ITA é o curso mais antigo, mas assim, a UFSC aqui tá entre os 3, 5 mais antigos do Brasil. Até onde eu sei, é o maior curso de engenharia de produção de pós-graduação do país. Então, assim, tem a maior quantidade de professores, né, credenciados, e mesmo assim essa temática de engenharia de qualidade, ela é, ao meu modo de ver, negligenciada, não só aqui na engenharia de produção de Santa Catarina, mas em diversos outros cursos de engenharia de produção. Então, assim, primeiramente, eu queria dar os parabéns a ti, Bruno, e aos teus orientadores em trabalhar essa temática que, eu não consigo entender, mas acho que os alunos, as indústrias têm medo da análise quantitativa, mas é uma deficiência. E as possibilidades hoje de sensores, de controle online, são muito grandes. É óbvio, você ainda está você ainda implementou o teu controle estatístico de qualidade digamos, num paradigma de retirar uma unidade, medi-la, mas assim, existe uma possibilidade de fazer esse controle por sensores e automatizada, né? Que muda um pouco, provavelmente, os gráficos, mas os mecanismos de controle, eles podem alterar, mas existe esse potencial, né? E mesmo assim, é uma temática, ao meu modo de ver, negligenciada e por erro dos programas de pós-graduação, a maioria deles de engenharia de produção, né? Das engenharias 3. Então, assim, dar os parabéns, eu acho, para ti, Bruno, e teus orientadores, que realmente conseguiram, na minha visão, nadar contra a maré, que erroneamente tem levado aos cursos das engenharias 3 na área de industrial, principalmente para essa visão um pouco mais qualitativa de gestão, que também é importante, mas negligenciando essa parte mais quantitativa, tá? Então, parabéns para vocês dois aí, vocês três, na verdade, que é um trabalho em conjunto, de encarar essa temática, né? Então, sinceramente, assim, eu acho que o trabalho ele já se vale totalmente no sentido de ir contra essa tendência que é presente nos cursos hoje. Seguindo o teu trabalho, eu gostei, eu acho que ele está de acordo, não vejo grandes problemas. Eu tenho 2 comentários da parte teórica aqui que eu achei que faltou informações no teu processo, e depois coisas bem menores. Em relação ao teu, digamos assim, essas partes maiores do trabalho, tem 2 coisas que, ao meu modo de ver, estão faltando no teu trabalho, ou se tivessem incluídas, poderiam dar melhor clareza para os resultados. A primeira, que eu não encontrei no texto claramente, é o teu procedimento de amostragem. Você tem um processo que é basicamente contínuo ali, e tem procedimentos de amostragem. Normalmente, no processo desses, vocês vão ter uma amostragem sistemática, vou tirar peças de tanto em tanto, ou tempo, ou produção. Isso não... Eu não sei qual foi o procedimento para você coletar as amostras que foram analisadas individualmente depois. Bruno? Sim, é um procedimento interno. De fato, a gente respeitou, né, algumas questões de sigilo.
Mas, assim, de forma a esclarecer para todo mundo, os biscoitos eles são coletados a cada 15 minutos, né? Então é feita uma retirada, né, das amostras. Todas elas foram sequenciadas naquele tempo para verificar justamente o comportamento do processo. Se retirar apenas uma peça não é suficiente, mas retirar 20 também se torna inviável. Então se retiram 10 peças. Essas peças elas são feitas uma porção em conjunto, e aí dessas 10 é verificada espessura, comprimento, largura, respeitando as interpretações, e assim, foi verificado que tem um ponto que está com suspeito, né? Então é feita mais amostragem, retirada mais amostra para confirmar se realmente necessita de algum tipo de alteração. Isso tudo muito empírico e prático, né? Sem a verificação estatística da situação, e aí por isso não está claramente descrito, por justamente outras indústrias terem outros formatos de coleta, inclusive por sensores, né? Não, Bruno, eu acho a tua resposta ela é totalmente clara, não vejo problema nenhum, e eu só te recomendaria isso, verificar com o professor Ângelo, com o professor Márcio, a viabilidade de colocar. Você está fazendo uma amostragem aleatória, sistemática, né, a cada X período de tempo. Não precisa nem dizer que é 15 minutos. Tá? Do tempo. Não é contagem, mas tempo de produção. Está ótimo. Isso já deixa claro. É um procedimento que, como tu mesmo disseste, talvez ele não seja o ótimo indicado, tudo, mas já dá sustentação para o leitor o que está sendo realizado. Eu fico completamente satisfeito com esse tipo de informação. Tá? Não precisa, olha, me seja sincero, só não precisa nem informar que é 15 minutos. Tá? X período de tempo. Olha, ou uma amostragem sistemática em função do tempo de produção. Pronto. Já é suficiente para situar o leitor que realmente essas peças não foram tiradas todas agrupadas, ela é sistemática, num dia são tiradas tantas amostras, pode dar algumas informações um pouco mais genéricas que não evidenciam o sistema de controle de qualidade da empresa, para mim é bem suficiente, tá? Mas essa informação eu procurei, às vezes, no texto e não encontrei. Tá? Então, mas acho que está bem claro. A segunda coisa que eu entendo que é um pouco difícil, porque você tem várias variáveis analisando simultaneamente e fica um pouquinho complicado. Mas você tem uma análise toda de variabilidade do processo e muito bem feita, muito bem realizada, né? Mas o que ao meu modo de ver, tá um pouco, dá um balizamento para o leitor a respeito da especificação, né? Você analisa a variabilidade, tá, mas qual é a especificação meta para aquelas variáveis? Digamos assim, o teu processo está centrado na especificação meta, qual é a tolerância que a empresa tende a utilizar ou não? Se eu estivesse trabalhando com gráfico de controle, que é o teu caso, eu diria o CP ou CPK do teu processo. Né? O quanto... e eu não... Às vezes, assim, eu acho que o teu processo ele está ainda muito longe da meta ou muito próximo e falta um pouco essa visão. Agora, o que eu concordo contigo é que como você está analisando, agora me perdi, 5 variáveis, são 5? Sim, são 5. Talvez a empresa nem tenha especificações para cada uma dessas variáveis, né? Eu não sei se tem. Tem sim. Tem? Tem sim. Uhum. Eu não sei se isso é confidencial ou não, mas pelo menos dizer um CP/CPK para dar uma situação para o leitor ou dar alguns indícios
de que o centro da meta, digamos assim, está próximo ou não está. Tem que ver também com a questão de sigilo, mas em alguns momentos ali dos gráficos de controle eu senti falta dessa. Você está colocando aquilo, mas a gente não sabe se aquilo está muito fora ou muito dentro, entende? Às vezes eu não ministro essa disciplina no curso de graduação, mas a variabilidade é uma dimensão, mas eu também tenho a meta, que às vezes é muito mais importante, né? A gente quer reduzir a variabilidade, que tende a ser uma coisa muito mais difícil, e centrar na especificação dá um resultado muito maior, né? Verdade, professor. E logo nos inícios dos trabalhos, a gente até reportava o CP e CPK dentro da dissertação, e a gente imaginou que, como a gente estava avaliando estatisticamente, assim, não com esse objetivo, até os dados de financeiros e indicadores de perda de qualidade entraram depois. A gente estava levando o trabalho muito no sentido da aplicação da estatística, mas voltada para entendimento da variação do processo, e não ela sendo comparada com um objetivo de especificação. E aí a gente mudou isso, a gente vinha com essa tendência na especificação, sigilo sim, mas assim, obviamente que respeitando, né, teríamos como colocar o CP e CPK, até para dar um norte para o leitor, que eu também, por estar na indústria e ver o nível de perda, acho que a gente se interessa em saber, até por curiosidade também, de ver uma outra fábrica, seja ela de azeite, de chocolate. A gente fica se perguntando, até nos vídeos eu mostrei alguns detalhes, né, do processo de fabricação. Será que acontece lá também? Então, para o leitor, eu acho que dá essa vontade, assim, de conhecer o trabalho. Enfim, verifica aí de colocar, não tô... Se você disser, olha, não, esses índices foram escondidos em razão dos direitos, ok, eu não vejo problema, porque eu acho que também indicar o nível de perda talvez seja uma coisa um pouco problemático, você avalie, né? Mas eu acho assim, situar o leitor que isso também foi considerado, como tu mesmo disseste, né? E olha, nós não estamos reportando aqui no trabalho. Eu também já fico completamente satisfeito, né? Porque ao meu modo de ver, a gente analisa a variabilidade ali mas sem ter especificação, parece que eu posso estar... Eu tenho só uma parte, né? Só tenho um lado da visualização do resultado, né? Bom, aí tem coisas menores que eu gostaria de comentar aqui rapidamente contigo. Você utilizou as cartas de valores individuais, eu não vejo... Porque normalmente a gente é mais comum, e pelo que tu mesmo disseste agora, isso não está no trabalho, você tira uma amostra, e por que não usa as cartas de amostras? Por que vocês usaram a carta de... Ou você tem um valor individual para cada... Na amostra, um valor individual para cada posição da esteira, é isso? Não, então, antes de a gente fazer esse trabalho, a indústria trabalhava apenas com o lado do operador. Ele trabalhava apenas com aquele ponto de coleta, e fazia sentido na indústria antigamente, quando eu tinha uma linha de produção pequena, em que, se eu tivesse dúvida, eu esticava o braço e pegava o biscoito que estava mais distante do ponto do operador e analisava ele também, se eu tivesse dúvida. Nos tempos para cá, as indústrias ganharam grandes volumes, então até algumas dessas linhas de produção que estão aqui na Bahia, elas já vieram com esse conceito de grandes produções, e aí em larga escala, e variações que um determinado ponto do processo possa variar de uma maneira diferente daquele que eu estou olhando. Então, o operador, ele
atrativo por pegar amostras mais próximas, acabava desconsiderando amostras que estivessem passando no meio, no lado operacional, e aí a gente também foi estudar, já que a gente tinha os dados, né, e tínhamos o programa de tratamento de dados, a gente resolveu aplicar, e até para perceber como que estava a correlação. Se o operador olhasse só para o meio, será que ele teria uma boa interpretação do lado não operacional, do lado operacional? E a gente viu que existiam diferenças significativas do operador tomar decisão. Tá, mas o fato é que você, a cada coleta, você só tinha um dado. Eu acho interessante essa colocação sua. Com certeza, pela experiência, identifica a necessidade de coletas em diversos pontos transversais da linha, né? Mas você acaba que só tinha um produto por ponto de linha na coleta, é isso? Por isso que usou as cartas individuais, né? A gente realizou coletas simultâneas, precisou de mais pessoas, tá? Então, sim, foram retiradas ao mesmo tempo, justamente para não ocorrer interferência de, vou pegar no meio e agora depois vou pegar no lado operacional. Essa diferença de tempo também era significativa, a gente levou em consideração e não é comum e não foi feito isso. Depois do trabalho ficou definido que seria o meio, mas não o operador não consegue fazer 3 coletas. Tá. Não, perfeito. Eu acho assim, justifica só a carta, o gráfico, né? Não é carta, segundo o professor Paladini, o gráfico de individual, porque foi utilizado. Acho perfeito, não vejo problema, né? Tá, vamos lá, outras coisas menores ali. De fato, você tem uma coleta, que agora eu não me lembro, acho que é peso, né? E os dados são bem assimétricos. Eu tenho o box plot ali, eu acho que é a página 52, ele deixa, não, 49, deixa bem claro que são muito assimétricos. E aí você usa, tem que usar uma transformação, obviamente, né? Os dados da página 49, peso cru e peso assado. Você vê ali uma assimetria absurda que nunca vai dar aderência por qualquer teste que tu venha utilizar, né? Aí você usa a Johnson. Eu não uso a de Johnson, eu uso sempre Box-Cox, que é uma outra transformação. Mas eu achei assim, bem cuidadosa a tua... esse é um dos problemas que muitas vezes a gente verifica, que os trabalhos, na prática, nem se toma cuidado com essa aderência à distribuição normal, que totalmente vai afetar os resultados de alerta dos gráficos de controle, né? Mas esse cuidado aí você acaba que usa o Anderson Darling. O Anderson Darling, para mim, é um dos melhores testes que tem de aderência à distribuição normal. Você é um pouco... eu entendo, usa a significância 0,05. Essa significância do teste a 0,05 diz que você tem 95% de chances do dado não ser normal e 5% de ser. É invertido o teste de hipótese. Enfim, normalmente a gente usa um 0,20, mas isso também rejeitaria também teus dados. É só um comentário que eu ia fazer, né? Porque o dado é invertido, mas realmente o Anderson Darling é um dos testes mais robustos, eu acho. Outros testes, talvez o Kolmogorov-Smirnov, ele tende a ser mais permissivo na maioria das vezes, né? Vamos lá. Aí você coloca aquela clássica frase da ANOVA, eu até copiei aqui. Apesar da ANOVA ser recomendada para amostras que atendem à normalidade, ela ainda apresenta dados satisfatórios quando isso é violado, né? Enfim, não vamos entrar no mérito, mas ela também exige a homocedasticidade entre as amostras, tá? Não é da mesma forma, não é uma coisa tão grave, mas seria interessante, talvez, aí ver com os teus orientadores, de incluir
né? Ela também exige normalidade, mas também exige variâncias semelhantes, né? O teste pode fazer uma comparação de variância, eu acho que é o Levine que ele dá essa informação. Interessante, eu não sei se o Minitab tem incluído, mas aí tem aquelas análises, tem análises do tipo que a gente usa o TST, né? Que caso você não tenha homocetacidade, você vai usar, deixa eu me lembrar, eu acho que é o Welch ou Brown-Forsyth, são as variações da nova para dados que não sejam homocedásticos ou heterocedásticos, né? Então é uma possibilidade de um cuidado, talvez seja, avalia com os teus orientadores, que eu acho que tem uma condição melhor, talvez seja um cuidado excessivo, né? Mas dá demonstra esse cuidado um pouco maior, né? Com o tratamento dos dados, que eu acho que é muito importante, está muito bem realizado no teu trabalho. Tá? Bom, e aqui colocar ali as tuas tabelas de correlação é mais comum, tá? As tuas tabelas que você tem em 58, 59 ali, você coloca elas em linha. A tabela de correlação a gente tende a utilizar em coluna, tá? Então, em matriz, tá? Então eu tenho a matriz A com A e aí a variável A com A e eu vou ter a diagonal principal ali, correlação total 1, porque são as mesmas variáveis. E sinalizar só a significância, tá? Ao meu modo de ver, não tem necessidade de ver o intervalo de confiança que você coloca. Então, só a significância ali e tranquilo, mas dá uma visualização melhor para os dados. Tá? Eu achei os gráficos de controle ali estão muito bem feitos, teu gráfico multivariado, tuas colocações, e eu acho que, assim, particularmente, né, tu tem o teu trabalho, ele está totalmente de acordo, e quem sou eu para dizer que um trabalho não está de acordo quando ele atingiu um valor de vantagem de ganho de qualidade de 250 mil, é isso? 85. Quem sou eu para dizer que não, né? Claro que é um processo contínuo, então qualquer pequeno ganho dá um resultado muito grande, né? Compactuo totalmente com as colocações de um DOE, um Design of Experiment, vai impactar muito no resultado, não tenha dúvida disso, e te dar os parabéns, eu acho, porque esse é um tipo, tanto quanto os resultados que você atingiu, tanto quanto com a temática utilizada, aplicada, de um controle quantitativo, de qualidade, tudo que é uma constatação que está sendo um pouco negligenciada nos estudos, tem muito a vencer e muito a contribuir para os processos produtivos, tá? Te dar os parabéns para ti e teus orientadores, eu acho que o trabalho cumpre plenamente os requisitos de um mestrado, e te dar só mais um cuidado. Eu vou te passar o texto tem muito problema de linguagem no teu texto, tá? Você começa lá no próprio resumo, que você apresenta dados de faturamento, mas aqueles faturamentos são do Brasil, são de outros lugares, é mundial, mas assim, questão de vírgula no teu texto, são inúmeros casos, tem vários anotados ali, mas uma revisão que eu acho que poderia ser feita viria a contribuir ainda mais para o teu trabalho, que ao meu modo de ver, ele já, pela temática e pelos resultados, fica difícil a gente criticar qualquer coisa. Então, te dou os parabéns a ti, aos orientadores, por chegar nesse resultado e atingir esse resultado dentro da empresa e no trabalho acadêmico, na contribuição também, que realmente aplicar, às vezes, gráficos multivariados, interpretar, é um nível superior de complexidade que muitas vezes nem é apresentado nos trabalhos. Então, parabéns, e passo a palavra novamente para o professor Ângelo, professor Márcio, agradeço a oportunidade de participar aqui e repasso a palavra para vocês.
Obrigado, professor Diego, pelas considerações. Eu estava aqui de cabeça baixa, às vezes anotando, tá? E agradeço aí o tempinho que você dedicou a melhorar o trabalho. Queria agradecer também ao Diego pelas considerações, foram considerações bastante pertinentes, também ali, vou fazer alguns comentários só para aproveitar a oportunidade, né, de dizer ali, sim, que com a aposentadoria, né, do Seymour Hill, aí a área, né, acaba que ela se perde, né? E assim como outras universidades, outros centros, né? Como a USP, a FMG, a Unesp, a URGS, que tem professores que ainda trabalham com essa temática, quando eles se aposentarem, né? Às vezes a temática também não dá continuidade. Então, todas as considerações foram anotadas, foram muito pertinentes. Eu queria só aproveitar para fazer um comentário em relação aos sensores, né? Numa das nossas visitas, o professor Márcio também foi um dos primeiros comentários que ele fez sobre essas medições, né? E por ser uma empresa, embora muito grande, eu não sei se é a maior da indústria de biscoito ou uma das maiores, o Bruno pode dizer. Se não a maior, está comprando todo mundo, vai ser ainda em algum momento. Então, por ser uma empresa familiar, então o investimento fica um pouco amarrado, né? E o que a gente acabou fazendo, embora o Bruno não esteja mais lá, ele abduziu um estudante meu de iniciação científica para implementar, que implementou um monitoramento visual por câmera, usando Deep Learning, algoritmo de Deep Learning lá, para tentar melhorar o processo de coleta desses dados, tá? Mas foram umas considerações bastante importantes. O Bruno já comentou, né, dos índices de CP e CPK também, na verdade, foram implementados mesmo. É que a gente também decidiu, assim, até ele comentou, né, o que coloca para isso aqui não ficar tão grande, né? Então, foi um trabalho ali, na lógica do mestrado profissional, muito bem encaminhado, assim, a gente fez uma coisa, né, que ficou... A empresa agradeceu, né, por bons resultados aí. Então, obrigado, Diego, pelas considerações e pelas avaliações. Então, agora eu vou passar a palavra para o membro interno, o professor Francisco Gaudêncio, agradecer mais uma vez, de novo, ali, pela participação, pela leitura, pela disponibilidade, pela parceria. Ok, então, obrigado aí, Ângelo, pelo convite, Márcio. É um prazer estar participando novamente com uma banca aí com o Ângelo e o Diego, né? Diego aí um velho amigo aí de longas datas aí, desde as épocas da UESC, né, Diego? Antes de eu começar a minha intervenção, vou contextualizar um pouco aqui, tá? Para a audiência e até para o Diego, né? O nosso programa de mestrado em profissional em engenharia industrial, né? Ele, na minha percepção, é muito bem sucedido, porque justamente ele cumpre o papel de um mestrado profissional em engenharia industrial, certo? Então, o nosso programa em engenharia industrial, ele está nas engenharias 3, né? Ele não é engenharia de produção, ele é engenharia industrial. Tem uma diferença. Dentro da engenharia industrial existe a engenharia de produção, né? Mas a gente tem outras áreas aí de investigação, então o nosso programa ele é bem eclético. E antes de eu começar a intervenção, eu já digo que o teu trabalho está dentro do escopo do que se espera de um trabalho no âmbito do mestrado profissional. Então, você já atingiu esse objetivo. Por que eu digo isso? Porque eu participei de outras bancas aí, em outros programas de mestrado profissional, e a coisa não fica muito evidente se é um mestrado profissional ou um mestrado acadêmico, né? Então, o seu, ele foi um trabalho de caráter aplicado, demonstrou realmente as melhorias, e nesse aspecto aí eu não vou abordar muito aí a tua questão
da metodologia e aplicação das ferramentas aí do controle estatístico, controle estatístico, né, multivariado, porque o Diego já abordou isso muito bem, e tanto ele como o Ângelo são os homens aí do data mining, do lean manufacturing. A minha área é logística e gestão de cadeia de suprimentos, mas como hoje tudo está interconectado, a gente, né, dá um contributo aí de 2 centavos aí, 2 centavos de real, tá? No teu trabalho. Então, as minhas intervenções, basicamente, elas vão em cima da forma, certo? E conteúdo do seu trabalho de forma a torná-lo mais, na minha percepção, torná-lo mais fluido na questão da leitura e evidenciar, trazer algumas coisas que você apresentou na sua apresentação que não estão no seu trabalho, tá bom? Evidenciar o verdadeiro contributo, ou seja, valorizar ainda mais o teu trabalho. Porque isso é uma questão que a gente, quando está envolvido no trabalho, a gente tem a percepção do que vai fazer, o passo a passo, mas pelo fato de nós estarmos tão absurdos e termos um conhecimento, digamos assim, profundo e denso daquilo que a gente está fazendo, muitas vezes a gente pula alguns passos que para o leitor isso não vai ficar claro. Bom, então, eu reforço. As minhas intervenções aqui vão nesse sentido. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou abrir o teu trabalho aqui, tá certo? Aí eu vou pontuando aqui as questões. Então, basicamente, com relação ao título, eu acho que está ok, é isso mesmo, né? Controle estatístico e processo aplicado à indústria de alimentos, talvez... mas agora já não cabe mais isso, mas talvez eu especificasse a questão da fábrica de biscoitos mesmo, né? Deixava isso mais evidente, né? Porque eu gosto de fechar bastante o título do trabalho, porque, como eu digo, isso aí já desperta o interesse maior da audiência, né? De quem quer buscar o teu trabalho. Tá bom? Então, tem, como o Diego falou, algumas questões para você rever, de português, né, de concordância verbal, concordância nominal, mas eu não vou pontuar isso aqui agora, eu vou te entregar a cópia depois, tá certo? Tem uma questão aí que também eu vou pontuar já aqui para você, que você às vezes confunde faturamento com custo, e aí você vai rever, está pontuado também no seu trabalho, são conceitos diferentes, tá bom? E você sabe disso, faturamento é diferente de custo, tá bom? Mas isso são questões secundárias. O que eu, por exemplo, comecei a ler o seu trabalho e aí a gente começa na introdução, achei bacana um parágrafozinho bem simples, eu não costumo fazer isso, mas você coloca sempre em todo o capítulo um parágrafo explicando ali o que vai ter naquele capítulo, né? Então, no capítulo de introdução, você diz, esse capítulo discorre sobre o conjunto de questões objetivas, achei interessante, nunca fiz isso, mas... Enfim, aí a gente chega na contextualização do teu problema. E é aí que você apresenta algumas transparências que poderiam estar inseridas aqui no texto, tá? Então, por exemplo, conceituação, contextualização do problema. Eu comentei aqui, não percebi o problema que você quer abordar. Qual é a sua pergunta de investigação? Qual foi a tua pergunta de pesquisa? Foi justamente o alto índice, né, de perdas de qualidade, variações não compreendidas e, de fato, comparando com o que eu trouxe na motivação, aqui diferencia um pouco do que está no texto dissertativo, professor. Pois é, então eu acho que você tem que colocar aqui sua pergunta de investigação, tá? Porque toda pesquisa ela tem uma pergunta, ela parte da motivação, como você falou, isso não está claro. Se você for ler o texto aqui que eu recebi, eu não sei se teve uma outra atualização, você fala aqui da história do biscoito, etc. Eu poderia até colocar que os biscoitos também foram fundamentais para a consolidação da colonização da América, tá? Porque era um alimento básico nos navios, né?
nas navegações. Eu não sei se você chegou a investigar esse aspecto histórico aqui. Sim, sim. Mas em Lisboa havia uma fábrica gigantesca só de biscoito e utilizava mão de obra escrava, tá? Então, é interessante isso aí, já que você faz um contexto histórico. E eu gostei também dessa questão histórica, porque você fala lá do Deming, né? Eu gosto também dessa parte, como o Ângelo participa, até o professor Helder da Federal Fluminense falou que a gente tem esquecido muito esses autores, né? Ford, Deming, então achei bacana que você colocou a foto, mas enfim, fundamentalmente eu identifiquei esse problema na sua contextualização do problema. Então você tem que colocar isso aqui. Porque você identificou isso, é lógico, você foi adiante, em cima disso é que você construiu a sua dissertação, mas não está claro. Então eu já pontuo essa questão, tá certo? E aí, isso vai dar um desdobramento também, Bruno, na definição do seu objetivo, tá certo? É na página 20, não é isso? Então vamos lá, leia o objetivo aí, por favor. O objetivo principal, o objetivo geral. Página 20. Vou ler aqui. O objetivo principal desta pesquisa foi implementar o controle estatístico de processo para o monitoramento do processo de fabricação de biscoitos. Pois é, aí é que eu digo, acho que você tem que vender melhor para valorizar o seu trabalho, porque você teve um trabalho fantástico. Um trabalho prático, como o Diego mesmo ressaltou, você resgatou aí essa questão de trabalhos qualitativos na área de qualidade, o Márcio tem militado nisso, o Ângelo tem militado nisso aí, o próprio Diego, né, que tem se perdido muito, a gente vê muitos trabalhos aí na área de qualidade, mas um aspecto bastante qualitativo e, honestamente falando, às vezes sem rigor metodológico ou científico, tá? Então, o seu trabalho teve esse contributo, mas é assim. O que é que eu comento aqui? Quando você lê isso aqui, é o que eu digo, uma dissertação ela não pode ser só a aplicação de uma técnica ou ferramenta, senão a gente não teria uma dissertação, a gente teria um trabalho de fim de curso. Entendeu? Então, eu senti falta, eu queria que você colocasse aí que seu objetivo geral ele fosse relacionado ao seu problema de pesquisa. E que, pelo que eu li até aqui, né, digamos assim, se eu tivesse parado de ler o seu trabalho aqui, eu não percebi qual era o problema de pesquisa. Aí eu te jogo novamente a pergunta. Você leu o seu objetivo, como é que você reescreveria esse objetivo? Tá certo? Pensando nessas questões do teu problema de pesquisa, que você já respondeu, pensando nos contributos que você deu, como é que você reescreveria o seu objetivo? Justamente, né, o objetivo dessa pesquisa foi implementar o controle estatístico de processo para monitoramento do processo de fabricação de biscoitos, de tal forma a reduzir as perdas oriundas desse tipo de fabricação. Seria trazer também esse critério da redução e da melhoria do processo e não só da aplicação. Eu escreveria avaliando isso agora, eu escreveria desse jeito. Então, você tem, lógico que eu não quero que você escreva aqui, paybuff aqui e já diga qual é, mas você vai ter que colocar isso aí também, tá? Eu acho que sim, na minha opinião. Lógico que tudo aqui você vai discutir com seus orientadores, mas eu reforço, um objetivo geral ele tem que também retratar, tá certo? Ele tem que ter uma conexão com o teu problema de pesquisa, com o que você vai abordar ao longo do teu trabalho, tá certo? Aí a gente vai, Bruno, para a página 21, na justificativa. Pronto. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu digo assim, novamente você não apresenta uma justificativa para adotar o CEP, né? Porque não apresentou o problema de pesquisa. Então, é assim, como eu não tenho nenhum problema de pesquisa, eu não tenho como saber qual foi a motivação justificativa. E aí eu queria que você voltasse lá para o seu slide, lá, que eu acho que você fala até dos benchmarks. Você pode voltar lá para o início? Acho que você fala de motivação.
Isso, não sei se vocês estão vendo, mas está no slide de Eu tô vendo motivação. aqui. Ah, pronto. Ah. Aí, olha só, você fala de redução de custo, ganho de competitividade, mas vai mais adiante. Aí, ó, pronto, indicador de processo. Então, essa sua figurinha aqui já poderia estar lá na tua justificativa. Você compreendeu o que eu estou dizendo? Compreendi sim, professor. E ela até estava, a gente retirou até por uma questão de sigilo também, compreendendo que valeria a pena esse benchmarking, até se você for olhar em outras literaturas, ele pode ser mais agressivo também, já que muitas metodologias prescrevem, né, perda zero, busca isso. Então, mas concordo plenamente que é uma tabela, sim, impossível de ser adicionada. Veja só, se tem problema de sigilo, mas você pega isso aí, rapaz, da literatura. Você colocou ali fonte do autor, mas vai da literatura, porque aí a informação é pública. Tá certo? Você está concordando com o que eu estou dizendo, né? Tô sim, Você não professor. está falando nenhuma bobagem, não, né? Não, não mesmo. Tá certo? Então vamos lá adiante. E aí, é como eu te falo, Bruno, eu não vou me ater aqui a sua revisão de literatura, a metodologia, porque você estava em excelentes mãos aí dos seus orientadores, então é muito bom quando a gente tem o orientador realmente que a gente vê que o trabalho aí, no caso, foi escrito a 6 mãos, né? Então eu não me preocupo com isso aqui. Eu vou adiante, tá? Com as minhas considerações. Então eu passo aqui da revisão de literatura, ok? Você fala dos biscoitos. Eu acho que você podia aqui... Mas aí é só curiosidade e sugestão minha para fazer uma graça. Fale dos biscoitos aí na questão da colonização da América, tá? Veja depois essa história das caravelas aí dos biscoitos, que é bem interessante. Mas vamos lá. O Márcio compartilhou esse estudo também, professor Gaudêncio. O Márcio? Márcio gosta bastante dessa área. A parte histórica do trabalho veio muito da contribuição dele também. Então, ótimo, perfeito. Então, estamos em linha aí com o Márcio, tá? Então, vamos lá. Na página 40, deixa eu ir lá na página 40. Página 40. Página 40. Estudo das variáveis do processo, tá bom? Aí você fala lá na descrição das variáveis do processo. E aí o Diego já comentou também, e você já anotou, que eu acho que você tinha que definir melhor essa questão de como é que foram definidas as variáveis, né? Apesar de a gente saber que tem sigilo, mas aqui o meu comentário não vai nem em cima das 5 variáveis que você escolheu. Ele vai aqui, ó. Você diz assim: nesta seção encontra-se descrita uma análise estatística dos parâmetros de dimensionamento do produto considerados essenciais para uma boa performance da área de empacotamento. Pronto. Aqui eu te pergunto, esse é o teu problema de pesquisa? É o alvo, isso. O alvo são essas variáveis. Tá, mas não só as variáveis. Eu digo assim, o seu problema de pesquisa foi relacionado com essas variáveis que iam impactar no desempenho do empacotamento, ou seja, não é a questão de alteração de sabor, não foi a questão da cor do biscoito, foi relacionado com o empacotamento, é isso? Isso, performance, maquinabilidade, performance lá da área de empacotamento, perfeito. Então, pronto. Então, Bruno, é aqui que eu digo, isso aqui tem que estar lá adiante. Tem que estar dentro aí do seu objetivo geral, ou na definição do seu problema. Porque, assim, quem lê o teu trabalho, lê tudo, vê a revisão bibliográfica, tal, etc. Aí, só na página 40 que vai entender o que é que você está querendo resolver. Entendeu? Perfeitamente. Aí, a gente segue adiante. Tá bom? Então, você está anotando isso tudo. Todos os comentários que eu estou fazendo é para melhorar a fluidez do seu texto e compreensão.
Aí Perfeito. você chega na página, deixa eu ver aqui qual é a página, na página 40 também. Logo depois da definição das variáveis, aí você fala, a partir do fluxograma de processo, da figura 3, né, que se apresentou lá na frente, foi apresentada uma descrição detalhada do processo disponibilizado na figura 5. Olha, aqui é que eu digo, você joga a figura 5 lá para diante. Então, toda vida que você fala de uma figura, é bom você já apresentar essa figura. Ou você apresenta a figura e fala, ou você faz a menção da figura e insere depois a figura. Então, qual é a minha recomendação? É você trazer a figura 5 para cá. Tá certo? Por quê? Porque para quem lê, fica confuso querer perceber os seus comentários associados à figura 5. Você está compreendendo? Sim, professor. Totalmente. Para a figura 5 vir antes, né, do texto, para estar mais próximo do leitor. Ela pode vir logo em seguida aqui, ó, a partir do fluxograma da figura 3, foi elaborada uma descrição detalhada do processo disponibilizado na figura 5. Pronto. Representado na área específica do processo foram coletados os dados do trabalho. Aí você vem, ó, joga a figura 5. Aí depois que você joga a figura 5, aí você comenta. A figura 5 apresenta a disposição. Você entendeu? Perfeito. Entendi. Estou olhando aqui o texto. Perfeito. Você vai jogar, olha só, você joga a figura 5 lá para outra página, aí você já fala da figura 6. Aliás, antes da figura 6, você já fala da figura 8. Entendeu? Aí veja aqui, ó, tem outro comentário aqui que eu faço. Ó. Você jogaria a figura 5 para cá, aí você vem no outro parágrafo, tá? Tá acompanhando, né? Ainda na página 40. É importante esclarecer a diferença entre largura, comprimento e espessura do biscoito. O comprimento é a dimensão medida no mesmo sentido da produção, enquanto a largura é medida perpendicularmente ao sentido da produção. Aí você vem e já fala da figura 8. Aí o que eu recomendaria aqui? Ó? Novamente, Bruno, você traz a figura 8 para cá, e aí eu não sei se eu chamaria ela de figura 8, ela seria talvez a figura 6 aí, tá? Perfeito. Porque você fala aqui, ó, figura 5 já fala da figura 8 e depois vai falar da figura 6. Entendeu? Ou seja, você fala da figura 8 e depois apresenta a figura 6 e isso fica confuso. Tá certo? São coisas simples. Tá bom? Sim. E aí, quer falar alguma coisa, Bruno? Não. Estou só concordando. Certo. Aí, por que eu digo isso? Porque lá na frente, Bruno, é que você vai apresentar a figura 8. Então, você fala da figura 8 aqui na página 40. Aí você vem, apresenta a figura 5, apresenta a figura 6, fala da figura 7. Aí lá na página 42 é que você apresenta, fala da figura 8. Né? Ou seja, fica confuso. E aí, o texto que eu recebi, que você vai trabalhar nisso aí, você escreveu isso aí em LaTeX, não foi? Não, professor, foi no próprio Word mesmo. Ah, tá. Então, pronto, ele deu algumas confusões aqui, viu? Inclusive lá no índice. É o que eu digo, eu não vou pontuar aqui, porque eu vou discutir a questão de forma, conteúdo da sua dissertação. Certo. Mas ele deu alguns probleminhas no Word de referência. E aí, nesse sentido, o que ocorre? Quando você chega lá na página 68, isso aqui não bate com o que tu tens no teu índice lá. Está lá, implementação dos gráficos de controle univariados e multivariados. Não tem numeração. Aí você diz assim, ó, este capítulo apresenta a implementação dos gráficos de controle. Eu sei que isso é um capítulo, porque está lá no seu sumário, tá? Mas aí eu pergunto, né, no texto, isso é um capítulo, o que é? Porque depois você segue aqui, ó, 3.2, gráfico de controle, 3.21, moldear, entendeu? Então é só para você corrigir isso aí, porque não está batendo com o sumário. Tá. Você observou aí, né?
Sim, sim, professor. E aí a gente vai, eu vou... É como eu digo, a questão das tuas análises aí, a apresentação dos gráficos de controle, Diego já falou. E aí, nesse sentido, né, eu tenho aqui a segurança que a percepção dele, as considerações dele são muito mais, tem um contributo muito maior do que a minha, porque ele é especialista nisso aí, tá bom? Independente disso, teve o rigor também aí da visão do Márcio e do Ângelo, mas aí eu queria chegar já na tua conclusão, tá certo? Que a gente vai aqui para... Deixa eu ver onde é que está aqui, porque agora Deixa eu ver onde é que é. Acho que é a página 92. Deixa eu ver aqui. Isso, professor, 92. Página 92. Aí você tem aqui, ó. Aí eu vou fazer aquela pergunta bem provocativa mesmo e chata. A análise efetuada pode ser considerada útil, pois a empresa não havia implementado tais estudos antes enquanto prática. Eu te pergunto, pode ser considerada útil ou é útil? É útil, sim, professor. Então, pronto, rapaz. Você, como autor do trabalho e como investigador, né? Bote a cara. Pode ser não. É útil. Tá certo? Todo mundo que leu o seu trabalho viu que foi útil. Então, não pode ser considerada não. Ela é útil. Afirme com convicção. Né? A empresa não havia implementado tais estudos antes, né? Enquanto prática, e aí você fala que desde 1931, né, o Schulhart já tinha trabalhado, desenvolvido, né, os primeiros trabalhos, então você afirma que é útil. E aí, mais adiante, é assim, eu fiquei com dúvida quando você foi falar dos gráficos multivariados, né? E aí você fala que não foi encontrada uma relação satisfatória entre os gráficos de controle multivariados. É um capítulo aqui na página 92 também, tá? E aí você fala, né? Não foi encontrada uma relação satisfatória entre os gráficos de controle multivariados e os gráficos de controle univariados, pois os pontos determinados como fora de controle de processo não coincidiram entre si. Um dos principais motivos para essa ocorrência pode estar relacionado à não aderência, à normalidade e à necessidade de realizar trabalhos na linha de produção para conseguir essa normalização. Eu pergunto, mais uma vez, aquelas perguntas da queima-roupa. O seu estudo foi conclusivo? Deu algum benefício ao que se propõe solucionar? Eu queria que você comentasse. Sim, nesse ponto específico, como não foi do escopo do trabalho, assim, investigar a natureza, até porque das variáveis relacionadas a gente escolheu algumas principais para o empacotamento, a gente não estudou, não foi a fundo no critério do porquê os multivariados não funcionam naquele momento, e a gente tinha uma lista, né, de possíveis causas. E aí, nesse momento, a gente detalhou um pouco, colocou, né, como parte da conclusão, e até para dar munição para os futuros trabalhos que deveriam ser realizados, para até, caso seja objetivo de tornar isso algo viável, né, entendendo, como o próprio professor Diego falou, nem toda a indústria entende que é importante, mas se for do objetivo, trabalhar esses possíveis pontos para conseguir concretizar o gráfico multivariado. Então, pronto. Então, o que você falou aí, você vai colocar um parágrafo depois. Entendeu? Porque você vai afirmar, apesar disso, ele foi conclusivo, deu contributo, conta disso, isso e disso. Tá certo? Não tenha medo de dar a cara a bufete, não. Seu trabalho tá bom, e aí você tem que colocar. Porque, às vezes, Bruno, isso é normal. A gente, como é um trabalho científico, a gente tem, às vezes, peca por excesso de rigor, né? De ser impessoal, porque a gente sempre, não, o trabalho tem que ser impessoal. Mas esse trabalho foi um trabalho aplicado por você. Tá bom? Então, não foi assim uma iluminação,
um corpo estranho, um espírito, desenvolveu isso tudo. Então, você tem que colocar isso. Então, o que você falou, coloca em um parágrafo logo em seguida, afirmando e sendo bem assertivo nas contribuições do teu trabalho. Certo? Perfeito. Eu, basicamente, fico por aqui, tá bom? E passo a palavra agora aí ao Márcio ou ao Ângelo, aí, eu acho que para conduzir a liturgia aí da sua defesa. Parabéns. A sua curiosidade, qual é a sua... Desculpe, qual é a sua formação de graduação? Eu sou formado em Engenharia Química, professor. Tá, por onde? Na Federal de Alagoas. Ah, tá certo. Parabéns, então. Obrigado, professor. Muito obrigado. Bom, então, eu queria agradecer mais uma vez as considerações do professor Gaudenz. Elas foram anotadas, então elas vão ser organizadas no texto e seguindo as sugestões. Então, agora eu queria passar a palavra para o Márcio, para dar continuidade à condução da defesa. Opa, obrigado, Ângelo. Obrigado, professores. Bom, já então temos a arguição feita... deixa eu ligar aqui a câmera. Temos então a arguição feita pela câmera, né? Acredito que a gente pode agora passar para a próxima etapa, que seria uma avaliação interna. A gente passa já, Ângelo, ou a gente abre um momento para... É melhor fazer a reunião, né? O que você acha? Pode abrir para perguntas aí da plateia. Sim. Bom, então a gente abre aqui um momento. Quem quiser se manifestar, por favor, o público, as pessoas participar, né? Fiquem à vontade. Eu só peço que, se alguém quiser falar, que fale um por vez, tá? Alguém quer se manifestar, por favor? Bom, se não, então, a gente deixa para depois também, né? A gente só abre só esse momento para saber se alguém tem alguma pergunta, eventualmente tem alguma dúvida, coisa assim. Não havendo então nenhum questionamento, vamos então passar adiante, Ângelo, vamos nos reunir então privadamente. Essas maravilhas da tecnologia, né? O convite para a sala privada já foi enviado. Ok. Tá certo. Acho que agora eles vão voltar, pessoal, que já está gravando. O online traz vantagens e desvantagens, né? Essa talvez uma das vantagens. Muito bem, então voltamos. Deixa eu ligar aqui a câmera. Vocês desculpem, mas gente velha apanha bastante com esse negócio Rapaz, o pior, Márcio, é que cada plataforma tem uma dinâmica, né? O Meeting é de um jeito, o Skype é de outro. De um jeito, o Google Meet, enfim. Bom, então, senhoras e senhores, Bruno, a banca deliberou a respeito da sua defesa, fez as considerações. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a mesma coisa. Eu consigo fazer a mesma coisa
apresentar o documento? Talvez não seja necessário, né? Você pode só ler. Eu vou ler. Então, eu vou... existe uma ata, só para informar para o público, né? A gente descreve, grosso modo, o que foi apresentado, tem uma avaliação, a gente vai apresentar essa avaliação para o governo, né? Para a CAPES, que é quem avalia os programas, né? Então, tem um documento aqui, a ata da reunião. A gente fez um rascunho dela bem rápido, né? A ata da reunião, viu, Bruno, diz mais ou menos assim, eu não vou ler toda, é a defesa 54ª de dissertação de mestrado profissional, né, do Programa de Engenharia Industrial da UFBA, e no presente dia, o candidato Bruno Permínio Tenório Reis apresentou sua dissertação intitulada Controle Estatístico Multivariado aplicado à Indústria de Alimentos. Esse título pode eventualmente mudar, de acordo com a sugestão do professor Gaudêncio, Francisco Gaudêncio. Então, ele diz mais ou menos assim, às 9h30, remotamente, por videoconferência, realizou-se essa sessão pública de colegiado, né, do Programa de Engenharia Industrial. Compareceram à sessão os membros, que é o professor Ângelo, que é o orientador, o professor Márcio Nascimento, o professor Francisco Gaudêncio, o professor Diego de Castro. Instalada a banca examinadora, foram esclarecidos os procedimentos e foi passada a palavra ao examinado para a apresentação da dissertação. Ao final da mesma, passou-se a arguição por parte da banca, a qual em seguida reunisse para a elaboração do parecer. No retorno foi lido o parecer a respeito do trabalho e o resultado é aprovado. Parabéns, Bruno. Obrigado, professores. Agradeço demais. Minha Então, só para esclarecer, o Bruno, então, é o mais novo mestre em Engenharia Industrial da Universidade Federal da Bahia, e eu volto a agradecer a comissão julgadora, a banca, né, o professor Ângelo, que de fato orientou o aluno, né, eu apenas acompanhei e dei alguma pequena contribuição. O professor Diego, que estava um pouquinho longe daqui de Salvador, né, e o professor Gaudêncio, que é daqui da cidade. A todos vocês, a professora Elaine, que é a coordenadora do programa e está aqui fielmente acompanhando o trabalho, ao colega Hugo, que nos mantém conectados e estáveis e nos orienta com relação a cada passo. Eu, então, passo a palavra, então, para o professor Ângelo e, eventualmente, para mais quem quiser se manifestar, próprio Bruno. Eu agradeço a participação de todos. Ângelo, por favor. Só tenho também a agradecer a todos pela participação, ao Bruno pelo trabalho desenvolvido, né, pelas muitas coisas que foram feitas e não foram colocadas, né, a gente foi fazendo cortes, mas agradecer também aos colegas da banca, das avaliações, ao Diego, ao Gaudêncio, agradecer a Márcio pela parceria também na orientação do Bruno, foi bastante legal, e parabéns ao Bruno e obrigado a todos. Bruno, fique à vontade. Obrigado, professores, pela orientação e também pela banca. As considerações foram totalmente pertinentes, anotei todas. Tenho certeza que ao receber os textos de vocês, conseguirei melhorar o texto, né, atendendo. Para mim foi muito difícil ter que escrever um texto acadêmico vivenciando um ambiente totalmente industrial e prático, tácito, então, e entender que hoje, ao frequentar esse ambiente e levar o que eu aprendi no mestrado, me torna um profissional até melhor, né? Então, eu fico muito feliz de ter cumprido essa etapa, ter feito esse passo. Era um sonho, estou mais próximo aí dele, né? Sei que ainda tenho que entregar as considerações, mas fico muito feliz aí de estar passando por isso e ter pessoas tão competentes ao meu lado me incentivando, né, trazendo coisas tão positivas e
o trabalho continua, tanto de escrever, gosto muito, acho que tem uma meta aí de todo ano conseguir fazer algum tipo de participação, seja em palestra, contribuir um pouquinho para a academia, e tô muito feliz, assim, é uma realização. Muito obrigado. Ok, nós que agradecemos também ao público que pôde dar suporte, né, ao Bruno. O trabalho já foi dito pela banca, eu sou suspeito de falar, mas eu gostaria de reforçar o que já foi falado, inclusive, pelo professor Gaudêncio, que eu acredito que nós cumprimos com o papel do programa de apresentar um trabalho de qualidade com interação profunda com a indústria, né, de forma quantitativa, visando melhorias, e isso é um dos nossos papéis, né? A gente tem um papel de ensino, de pesquisa, de extensão, e qualquer contribuição que a gente faça visando a melhoria das nossas indústrias realmente é algo digno de salientar. O Bruno trouxe o problema, ele se predispôs a estudar durante muito tempo, foram anos de batalha, e hoje é um dia realmente importante para celebrar. Eu fico muito feliz, muito honrado de ter participado desse trabalho, né, e espero que outros existam, que vocês, o público em especial, note que a universidade tem esse papel, ela contribui para esse papel, só que às vezes fica muito restrito aos muros universitários, né, ao ciclo universitário, que é um erro, né? Mas de outra forma também não podia ser feito, porque como vocês puderam presenciar, há um uso de ciência, de um linguajar muito técnico, mas que rendeu frutos. E esperamos que venha a render mais frutos. Esse é o nosso papel, de mostrar o que fazemos em prol do nosso país. Muito obrigado a todos, e se não houver mais nenhuma manifestação, eu acredito que agora a gente pode encerrar essa reunião. Tudo bem? Todos de acordo? Professor, só um detalhe na ata, você comentou Bruno Permínio Tenório Reis, mas eu acho que está Santos aí. Veja se foi só, porque tem vários sobrenomes, não sei se na ata tá ok, mas o sobrenome seria Santos, tá? No final, o último sobrenome. Na ata tá certo. Se tiver errado em algum outro lugar, depois a gente conserta. Não, sem problema. Ok. Tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Cuidem-se.